Aleluia. Hoje tá bom aqui, gente. Tá bom ou não tá? Amém? Quando eu digo amém, vocês dizem amém. Amém? Com vontade. Hoje tá bom aqui. Amém? É isso aí. Os nossos ar-condicionados estão regulados. 54 graus. Isso é bom demais, gente. E tem gente que acha que aqui tá quente. Quente tá lá em outro lugar. Quem não seguir Jesus, aí você vai ver o que é quente. Nós não. Tô falando do povo da rua aí. Tem gente que acha que aqui irmão, o quente ainda está por vir. Aqui não tá quente, irmão, aqui tá bom. Um pouco até propósito. Não te surpreende se um dia a gente estiver vendendo picolé na saída ali. A gente prepara você nesse clima aqui para depois pega na saída ali, ó. Picolé, açaí, sacolé. Quem é do sacolé? Tempo do sacolé aqui. Saquinho aquele da casa. Era 10 centavos, Hélito. Agora eles inventaram sacolé gourmet, sacolé. Aí tá sacolé do preço de picolé. No meu tempo era 10 centavos, suco espinho. Aquele suquinho bem pequenininho, fazia um monte. Suquinho forte de laranja. Ruim. Ardia. Meu Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Vamos para a palavra, gente? Quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez hoje? Tem um povo novo aqui. Levanta a mão assim, só para... Tchauzinho aqui. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui. Nessa hora você devia dizer aleluia. Que bom que o pastor tem uma palavra. Que tem de pastor que não tem palavra é complicado, né? Ó, pelo menos esse pastor tem uma palavra. Tem uma palavra aqui, gente. A palavra de Deus. Aleluia. As crianças estão indo lá para um cuidado específico. Segura a tua Bíblia aí, você já abre. Deixa eu passar um recadinho aqui antes. Quero dizer para você que tem uma unção aí. Tem uma unção aqui, ela tá pegando você. Você não tá vendo, mas ela tá pegando você. Porque a gente tem orado muito. São dias de choro e de lágrimas. Irmãos, o ser humano é algo incrível. Porque a gente carrega coisas que a gente não sabe. Eu vou falar sobre você aqui. Tem gente que gosta de revelação, né? Então vou revelar coisa aqui nessa noite. Tem gente que gosta desse lugar, né? Me revela alguma coisa, me fala. O que a pessoa está pedindo quando ela vai num lugar desse, quando ela senta diante de uma pessoa dela? Ela quer saber do futuro. Ela quer saber o que ela tem que fazer. É engraçado que estão pedindo para ser revelado aquilo que já foi revelado. Só que aquilo que está revelado exige esforço e trabalho. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de receber sem trabalhar. É coisa do brasileiro, né? A gente gosta de receber sem precisar fazer nada. Não, irmãos. A gente está debaixo de um princípio, debaixo de um princípio que não foi mudado. O suor do teu trabalho vai gerar salário. Mas a inércia, ela pode ser uma porta para o pecado, e o salário do pecado é a morte. Então te liga aí, irmão. Fica atento no que você está vivendo, no que você está fazendo. Mas vamos falar de coisa boa. Hoje eu estou... meu Deus. E o ser humano... Eu quero falar de coisas que está dentro de você e você não sabe. Existe uma capacidade de fé, uma medida de fé dada por Deus que está dentro de você e você não sabe.
Existe uma medida uma capacidade de adorar a Deus, de acreditar em Deus, de caminhar com Deus. Existe uma medida, ela pode até ser pequena. Talvez é a medida exata para que dê o start de largada, mas existe uma medida que está dentro de você e você não sabe. O que nós precisamos é de um começo. Existe uma medida, pastora, mas a minha medida é muito pequena, é pouquinha farinha e pouquinho azeite. Eu nem sei se dá para mim, para os da minha casa comer, mas é com essa medida que Deus vai começar, é com o que você tem. Então, irmãos, não adianta a gente querer mais se a gente nem sabe para que é, o que a gente vai fazer com esse mais. Irmãos, aquilo que é necessário já nos foi dado. O a mais, ele está debaixo de um propósito. Irmãos, o plus é para um propósito. O necessário já está liberado para todos. A gente pode discutir se você não está contente com o que você tem, mas o necessário já te foi dado. Então anda naquilo que já te foi dado pelo Senhor. O básico já te foi dado. Pastor, essa esposa que eu tenho é o modo básico, vai vir uma... Não, ela vai evoluir. Ela vai desenvolver. Ela não vos será trocado. Essa parte, querido, se tu escolheu bem ou se tu escolheu mal, não interessa. Essa parte não lhe será tirada. Ela é tua. E ele é teu. Então, irmãos, para começar nós já temos. O problema é que a gente sempre quer um plus, a gente quer um a mais, a gente quer um pouco mais. E a gente mente para si mesmo. Se eu tiver um pouco mais, eu vou... Não vai fazer, porque se você não está fazendo com o que você tem... Irmãos, isso é a respeito de qualquer situação. Dinheiro, amor, condição... Qualquer situação se aplica. Para que eu vou te dar mais se você não está... Para quê? Você não está fazendo nada, você não está nem retendo o pouco que te foi dado, você não está sabendo o que fazer com o pouco que te foi concedido, você não está guardando, você está perdendo, está escorrendo pelas suas mãos. Irmãos, fica atento aí, irmãos. E o problema é que quando as coisas começam a escorrer, a gente começa a desanimar. Por dois motivos agora. O primeiro é porque o mais não nos foi dado. E aqui o pouco que nos tinha está sendo retirado. Mas está escrito. E aí a gente começa a definhar, a gente começa a desanimar, a gente começa a parar. Porque a gente... Por aquilo que nós realmente deveríamos nos mover, nós não nos movemos, que é pelo Senhor. E por aquilo que nós não deveríamos nos mover, é o que a gente se move, pelas coisas. Então parece que Deus tem que estar sempre fazendo alguma coisa, ou nos dando alguma coisa para que as coisas possam acontecer. Não, irmãos, parou esse tempo, não vai ser mais assim. Nunca foi assim. Pode ter alguns lugares que ainda funcionam assim. E é interessante, você já viu quando um lugar desses para, todo mundo para. Eu acredito que Deus está estabelecendo um novo tempo para nós, um novo ciclo para nós. Eu estava meditando, não precisa abrir ainda, que não é o texto base, mas eu estava meditando em João capítulo 20. E João capítulo 20 começa dizendo assim que Maria Madalena foi até o sepulcro, foi lá. O que ela foi fazer? Não sei, de repente levar flor, foi lá.
Chegou lá, a pedra já tinha sido rolada, não tinha mais nada. Ela começou a chorar. Um anjo falou com ela. Depois, daqui a pouquinho, é Jesus que está falando com ela. Daqui a pouquinho ela olha e não reconhece Jesus, acha que é o jardineiro. Aí depois que Jesus se revela para ela, ela corre na casa onde estão todos os discípulos. Estavam todos reunidos. E aí ela conta o que aconteceu. Aí a Bíblia diz que Simão Pedro e o discípulo a qual o Senhor amava, João, eles saem correndo. A Bíblia diz assim também, que dá a entender que Pedro saiu correndo na frente, mas acho que Pedro era mais pesado que João, porque João passou na frente de Pedro. Aí a Bíblia diz assim, que João chegou na boca do sepulcro, na porta, olhou, mas não entrou. E Pedro chegou e entrou. E aí Pedro já viu tudo que tinha e se deu conta do que não tinha. E aí João entrou. Eu estava meditando nesse texto, nesse capítulo todo, e Deus estava falando comigo. E Deus tem falado comigo nesses dias. Tem me dado palavras de esperança. Tem de alguma maneira tentado reanimar o meu coração. Deus tem feito isso, eu acredito que está fazendo com todos aqui. Tem tentado ativar expectativa nele, mas ele não está mudando muita coisa ao meu redor. Ele não está aliviando. O Deus que me ama, ele não está aliviando muita coisa. Ele está trabalhando muito dentro de mim, para que eu estou entendendo algumas coisas. Ele está trabalhando muito no meu ser, no meu coração, para que eu possa suportar o que está acontecendo do lado de fora. Mas ele não está mexendo no lado de fora. Ele está mexendo lá de dentro. E é engraçado que o que eu quero é que ele mexa no lado de fora. É engraçado que quando a gente fala assim, Deus fala comigo, a gente quer que Deus também fale fora, porque como é que a gente entende o Deus que fala? É o Deus que fez alguma coisa e ajustou aquilo que estava desajustado. É a necessidade e ele vem com provisão. É a luta, é a guerra e ele vem com vitória. É Deus falando comigo. É a minha linguagem de comunicação do ser humano. A maioria de nós é assim, mas Deus nunca foi assim, ele sempre falou dentro. Fala, Jesus, e eu estou falando dentro de você. Irmão, toda vez que Deus estiver falando, se você não discernir que Ele está falando dentro, se você estiver olhando para fora, você não vai entender que Ele está falando. Deus está falando, o problema é que eu estou olhando para um lugar específico. Por quê? Porque a gente aprendeu que quando Deus libera uma palavra sobre algo, algo se dá um impacto sobre aquilo que Ele está falando. Então eu oro sobre um problema específico e fico olhando para Ele e digo, Deus fala comigo. E como não acontece nada, eu entendo que Deus não está falando, mas Deus pode estar falando dentro de você e você também não está entendendo. Deus pode estar falando fora de você e você não está entendendo. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo importante, é o tempo que as empresas, as instituições, é um tempo de balanço. Chega fim do ano, todo mundo faz um balanço pessoal, um balanço financeiro. A empresa ela faz aquilo, não, vamos ver o que a gente conseguiu, o que vendeu, o que não vendeu, o que tem no estoque, o que não tem. É um balanço, é tempo de fazer balanço, porque vai estar se fechando um ciclo. E esse é o nosso tempo. É o tempo de fazer um balanço pessoal.
para ver o que a gente andou, o que a gente não andou, o que a gente tem que melhorar, o que Deus falou e nós não entendemos, o que Deus falou e nós não atendemos, que são coisas diferentes. Uma coisa é quando você não entende, outra coisa é quando você não atende. O que você não atende é aquilo que você entendeu, mas não quer fazer, porque vai te custar. Então é um tempo de balanço pessoal. E eu estava pensando nesse texto, eu pensei, poxa, Maria, por que Maria foi lá e Jesus falou com ela e por meio dela mandou falar aos outros? Maria, uma mulher. Porque Deus é um Deus de princípios, irmãos. A anunciação, ela vai ser por meio da igreja. Irmãos, depois quando chegar em casa dá uma olhada, mas o que Maria foi falar aos discípulos, sabe o que foi? O texto diz que ela foi comentar o que ela viu. Ela descreveu a ocorrência visual. A pedra rolaram, o Senhor não está lá, alguém roubou. Não, eu vi o Senhor, e o Senhor falou comigo. Não, o que ela estava anunciando ali era a ressurreição. Ela estava anunciando a ressurreição e não sabia. Porque a igreja, ela tem o encargo dessa palavra. E a mulher representa a igreja. E o Senhor começou a falar comigo, eu estou dando continuidade naquilo que eu comecei. Eu não estou fazendo algo novo. Às vezes para ti, Alex, às vezes para você, a forma como se dá, no momento como se dá é algo novo. Mas para Deus o novo é dentro de algo contínuo. É algo que Ele já está fazendo, Ele não está reiniciando nada. Ele está reconciliando algumas coisas, restituindo outras, realocando outras, mas o processo, a visão, o propósito é contínuo. Deus está dando continuidade na obra que se iniciou. Deus é um Deus de continuidade. E nós não podemos perder esse time, irmãos. O tempo, a gente vai ter que acordar cada um e correr para a sua posição. Só que às vezes a gente tem tanta oposição no coração, e essas oposições nos impedem de correr para as posições. E às vezes daí quer correr para mais perto. Não, você tem que correr para a posição correta. O princípio do alinhamento é ouvir o que o Espírito está falando às igrejas. Se você pegar Ezequiel 37, você vai ver que quando o profeta libera, ele profetiza, os ossos começaram a correr por os seus ossos. Então existe um lugar específico para cada osso. Não pode ser de qualquer maneira. É uma estrutura exata. Então isso independe de como eu me sinto ou como você se sente, do que nós estamos vivendo. Deus está fazendo. Sabe por que nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados? Porque a estrutura de Deus não pode ser quebrada, não será abalada. A estrutura não será abalada. Se Ele é o cabeça, não será abalado a estrutura. E às vezes a gente anda como se alguém tivesse nos quebrado. Não, irmãos, essa não é a igreja. A estrutura não será abalada, não será quebrada. Nenhum osso será quebrado. Irmão, ninguém vai quebrar aquilo que Deus estruturou. A estrutura não será quebrada. Mas você vai ter que correr para o seu osso. Irmãos, o seu osso já é um lugar definido, estabelecido por Deus. Não é um lugar que você acha, que você pensa, nem que você gostaria. Já foi definido. Irmãos, Jesus não é um técnico com uma camiseta na mão perguntando: onde é que tu joga? Tá. E tu, onde é que tu joga? Ah, tá. E tu, onde é que tu joga?
Não, não, não é isso. Não tem isso. Você já foi definido no Senhor. Só que nós estamos nos deixando, a gente está deixando as coisas nos parar, a gente está deixando os sentimentos nos parar. E nós não podemos parar. A maioria de nós está parando porque está olhando para si mesmo. Irmão, se tu olhar para o outro, tu pode até parar de raiva do outro que não caminha, mas motivo para parar você não vai ter. Porque as pessoas dão trabalho. As pessoas que Jesus ama. Você esqueceu que um dia alguém investiu em você, andou com você, suportou você, aturou você, limpou você, colocou roupa nova em você, colocou um anel no seu dedo, sustentou você, deu uma palavra e falou assim, não, vamos lá de novo, guri, vamos lá de novo, menina, vamos lá, irmã, vamos. Não, você esqueceu disso e hoje você está parado olhando para si mesmo, reclamando de coisas que ainda não aconteceram. Não, irmãos, vamos caminhar. Lá no começo de João 20, a Bíblia diz ali que o João, ele chegou, mas não entrou. Pedro chegou e entrou. Irmãos, a gente vai precisar desse tipo de pessoa. É por isso que nós não podemos parar, é por isso que você não pode parar. Eu vim aqui para te animar, não vim aqui para te espancar hoje. Eu vim para te animar. Eu não vim para te convencer. Não, convencer não. Porque não. Mas motivar faz parte. É um dos papéis. Convencer eu nem vou conseguir. Tem gente que eu sento, não vou conseguir. Convencer eu já larguei essa tentativa. Mas tentar motivar o teu coração e te ajudar a enxergar por um outro ângulo que vale a pena morrer por um propósito. Irmãos, tem pessoas que não vão entrar se você não entrar. Elas vão ficar ali paradas. Elas estão esperando você entrar e você está parado também. Mas você é aquela que foi chamada, vocacionada, condicionada, recebeu uma condição para entrar em lugares que os outros não conseguem. Aí quando você entra, os outros pegam e vêm atrás de você. E você está parado aí. Não é Romanos que diz ali que existe uma expectativa. A ardente criação, ela tem uma expectação, uma expectativa na manifestação dos filhos. E os filhos estão tudo parados de braços cruzados. Ninguém entra. Eles estão tudo na porta esperando quem é que vai entrar. Quem é que vai desbravar. Quem é que vai ser o pioneiro nisso aqui. Não tem mais pioneiro. Ninguém quer desbravar. Por quê? Porque dá trabalho. O linha de frente, ele está com a sua vida em risco todo o tempo. Tem que ser guardado pelo Senhor. O linha de frente pode morrer numa batalha. Aí tem gente que não... Saul não era só medo. Eu até penso isso do coração de Saul. Olhando pela Bíblia. Não era só o medo de Golias. Era o cara que tomou posse de um reinado. Está cheio de benefício. O rei é que vai para a linha de batalha. Aí ele pensa assim, ó. Então, medo eu já tenho. Mas vai que eu... Bom, aí já deu, né? E vai que eu morra. A recém assumiu o trono. Não vou nem usufruir. Eu não vou nem desfrutar. Meu Deus, não saiu nem o primeiro pagamento ainda. Não peguei nem meus vale-refeição ainda. Não peguei nem meu vale-rancho. Tem um monte de coisa que eu só ouvi falar os benefícios que tem o rei. Mas eu nem consegui desfrutar de tudo ainda. E estou quase à beira da morte. Eu não vou para essa guerra. Esse é o problema, irmãos. Que quando aqueles que foram chamados, eles não ocupam os seus lugares. Aí tem que os jovens assumir os lugares que os mais velhos se omitiram. E os jovens vão lá e vencem. Porque eles têm o vigor, eles são a força da igreja.
Eles conseguem vencer muitas guerras do lado de fora, mas não conseguem ainda vencer as guerras do lado de dentro. E isso custa caro para a igreja. Irmão, a gente vai ter que entender, a gente vai ter que decidir. Irmão, não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos, não importa nada, nós estamos sendo aperfeiçoados. E precisamos dar uma resposta para isso. Não importa o que você já passou, o que você está passando, situações geram marcas. Lidar com pessoas vai gerar marcas em você. Você querendo ou não, pode ser positiva ou negativa, vai gerar marcas. Irmão, cegueira, impaciência, intolerância, tudo isso gera marca, mas não importa. Desânimo, tristeza, fraqueza, não importa, mas a gente vai ter que continuar. A caminhada, ela vai ter aflições, vai ter lutas, vai ter guerras e vai ter marcas, mas a omissão, ela pode matar você, não é uma marca só. Irmãos, não esqueçam que quem tem marcas ainda está vivo. Quem tem marcas para mostrar ainda está vivo. Porque quem está morto, eles são sepultados com as suas marcas. Irmãos, as marcas são importantes. As marcas nos fazem lembrar de quem nós somos, de onde Deus me tirou, qual situação, quando é que isso se deu. Irmão, quando você pensa, medita na sua vida, quando você pensa em algo específico, aquilo ali vai trazer à sua memória vários pontos daquela situação, de como você era, aí você vê como você era, como você é. Como é que desenrolou? Aquela pessoa falou de Jesus. Quando você começa a pensar em situações, você vai lembrar que, se não fosse o Senhor, não sei se eu estaria aqui hoje. Essa marca aqui, ó. Essa marca aqui, né? Ô Jacó, por que tu anda assim? Senta aí, meu filho, que eu quero te contar uma história. Ô Jacó, vamos bater uma bolinha? Não, jogar eu não posso mais. Agora eu ando assim. Mas o que aconteceu na tua perna? Vou te contar uma história de um encontro com Deus. Vou te contar o que aconteceu naquele dia. O dia que eu falei, eu não vou mais ser assim, agora eu vou mudar. Eu achei que estava mudando só sobre mim. E era. Mas como não tem a ver comigo e tudo a ver com ele, eu não sabia que a partir de mim, Deus estava mudando uma geração. Não será chamado mais de Jacó, passarás a ser chamado de Israel. Uma nação. Eu nem sabia o que ia acontecer. Eu só tinha uma palavra que a minha mãe contava. A minha mãe me contava que, olha, dentro do teu ventre tem 2 nações. A minha mãe sempre me contava, mas eu olhava o jeito que eu vivia. Eu mentia para um, enganava outro, fazia assim com um. Eu pensei, isso aí nunca vai acontecer comigo. Né? Eu lembro do nosso patriarca Abraão, um homem de fé, um homem... Eu olho para a vida dos homens que Deus usou, aí eu olho para mim e digo, meu Deus, eu estou no fundo do poço, no fundo da lama. Deus não vai usar um homem que nem eu, né? Deus não vai fazer, olha aqui, eu não consigo parar de mentir. Como é que Deus vai fazer isso? Eu não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de enganar as pessoas. Eu sou assim, meu Deus. E a minha mãe disse que eu seria eu tenho uma palavra de Deus que foi dita, mas eu acho que não vai acontecer. A maioria de nós
é como esse homem. Pessoas que têm uma palavra de Deus e estão esperando isso acontecer, mas sem nenhuma atitude, sem nenhuma posição, sem nenhuma indignação contra o pecado, contra aquilo que é contra si mesmo, naquilo que está errado. Não, a gente está montado no orgulho, na soberba, cheio de conceitos, cheio de acha sobre tudo. Acha sobre tudo. A gente tem um acho sobre todo tipo de coisa. Ô irmão, e essa situação aí? Tu, por que tá parado ainda aí? O que tu acha disso? Ó, falei, né? É o que eu queria falar. Eu queria falar isso. Por que você está parado? O que você acha disso? Quero saber o que você acha de viver só para si mesmo. Cheio de resposta teológica, resposta bíblica, resposta não sei o que. Não, quero saber o que você acha. Porque você foi chamado para anunciar. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Onde milhões de pessoas estão morrendo. Nós estamos aqui por quê? Para a glória? Não, irmão, então vamos para a glória. Vamos para a glória. Não, tem um propósito. Existe uma causa. Algo está acontecendo na terra. O que você acha disso? Da tua inércia? Quero te ouvir o que você acha. O que você acha enquanto os teus irmãos estão se matando lá, que eles têm família que nem você? Eu quero saber o que você acha disso. Porque eu sei que você acha alguma coisa. O problema é, e eu entendo, você nunca vai morrer por uma igreja se você não morre nem pela sua família. Tu não morre nem pelo teu casamento, quanto mais vai morrer por uma causa. É que nem um homem que trai. Todo aquele que trai, ele não trai a sua esposa, ele trai o Senhor. Então um cara que tem capacidade de trair o Senhor, o que sobra para o próximo? O que sobra para uma amizade? O que sobra para uma pessoa? O que sobra para o cônjuge? Porque ele tem o que tem entendimento. Ele faz isso com o Senhor. O que sobra para quem está do lado? Não sobra nada. Então não tem como ter expectativa nisso. Mas eu vim aqui para dizer, irmão, eu estou dizendo que eu vim te animar, né? Irmão, não para de caminhar, irmão. Vamos começar. O ano está terminando. 1º de janeiro é a nossa segunda-feira. Eu não sei se vai cair numa segunda. Sabe aquele negócio vou fazer uma dietazinha? Em vez de começar agora, a gente diz assim, vamos começar segunda. 1º de janeiro é a nossa segunda. É um novo ciclo, uma nova etapa. Mas dá para começar hoje também, se você quiser. Irmão, a gente pode se indignar, a gente pode se revoltar, a gente pode sentir um monte de coisa. Mas se alguns, e eu acredito que nós aqui, que estamos aqui, todos nós já tivemos experiências com Jesus. Irmão, uma coisa que a gente não pode ter é medo no nosso coração. Porque o medo é inimigo da fé. Irmãos, a gente vai passar por várias experiências. Mas uma coisa que a gente não pode ter é medo. Porque o medo, ele é um inimigo, ele é um componente forte. Ele é uma criptonita, quase, contra a sua fé. Não se edifica no medo. Não, você pode passar por situações e estar num turbilhões de sentimento, mas você não pode ter medo. E os discípulos, quando você vai ler lá em João 20 no começo, eles estavam com medo. Foi por isso que Jesus foi lá. Porque eles estavam com medo. Irmãos, a obra
O medo ele neutraliza pessoas, ele para pessoas. O medo ele pode neutralizar um trabalho, um organismo vivo. O medo ele pode fazer com que coisas parem de funcionar, coisas parem de fluir. E a gente vive numa época que os medos, os receios, né? Eles estão aí. A gente tem medo de não conseguir pagar as contas, a gente tem medo de não conseguir vencer o mês, a gente tem medo de não sei o quê, receios, medos. E essas coisas vão nos inibindo, vão nos parando. E eu quero dizer para você, irmão, não importa o que mesmo independente do que você esteja sentindo, eu quero te dizer, saiba que Jesus está com você. Isso aqui não é uma palavra de conforto para o teu coração, isso aqui é fato. Jesus está com você. Você pode não sentir, você pode não vê-lo, você pode não entender, mas Jesus está com você. O Senhor está ali com você. Saiba disso. Mas a gente vai ter que sair desse lugar ali. A gente vai ter que sair desse lugar. Sabe por que os discípulos se fecharam dentro de uma casa? Porque eles estavam com medo. Eles sentiram a falta do seu amor. Os discípulos sentiram a falta do seu amor. Como assim a falta do seu amor? Porque eles estavam acostumados a ver Jesus todos os dias. Dormiam com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus. Tinham problema, Jesus já fazia. Tinha não sei o que, Jesus já curava. Irmão, meu Deus, quando tinha medo, Jesus já chegava. Calma, não tenha medo, sou eu. Então é muito bom andar com Jesus. O mestre estava dormindo no barco, a tempestade veio. Ô mestre, nós vamos morrer. Irmão, quem é que acha que se Jesus está no barco, quem é que acredita que esse barco vai afundar se Jesus está? Mas em algum momento eles acreditaram mesmo com Jesus no barco. E aí Jesus pega e repreende as ondas. Eles dizem, meu Deus, achei que te conhecia. Mas quem é esse que até as ondas lhe obedecem, os ventos lhe ouvem? Eu estou gostando disso, de andar contigo. Vê um cego, cura. Vê um coxo, cura. Não tem dinheiro para pagar o tributo, pega lá na boca do peixe. Não tem comida, parem um pouquinho, vamos dar graça, só manda o pessoal se sentar aí. Pai, nosso amigo morreu, vamos lá ressuscitar o Lázaro. Não tem tempo ruim, é coisa boa, é andar com Jesus. Mas olha como é que é a mentalidade do homem. Eles se acostumaram com essa presença. Irmãos, aqui o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Mas para nós hoje, irmãos, nada mudou, é a mesma coisa. Era para ser. A mesma presença, a mesma pessoa que faz tudo. Ele está conosco, está comigo, está com você. E a gente está trancado dentro de um lugar louco de medo por causa das coisas que estão acontecendo. Não, Jesus está conosco. Jesus foi ali por causa que eles tinham medo. E no medo eles não iam dar continuidade no propósito. E qual era o propósito? Ir e anunciar. Lembra que eu falei para você, tem lugares que pessoas não vão entrar. Você vai ter que entrar. Mas se você tiver com medo, você também não vai entrar. Vai ficar todo mundo do lado de fora. Vai ficar todo mundo na porta. Tem coisas que tem pessoas que têm medo de viver algo. Tem pessoas que não acreditam mais em algumas coisas. A instituição de um casamento tem pessoas que não acreditam. Aí Deus está querendo levantar a mim e a você. E mostrar que por meio do nosso casamento, não que tenha que mostrar alguma coisa para os outros, mas que todo mundo veja que é possível sim ser fiel, ser marido de uma só mulher. E todo mundo vai ver a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas vão voltar a acreditar no casamento, sim.
Os jovens vão querer casar, sim! Mas se nós assumirmos esse papel nesse tempo que é nosso. Se nós assumirmos o nosso papel. Porque nós fomos chamados para andar nesses lugares. Lugares que outros não vão conseguir andar. Mas nós recebemos uma condição, uma graça de Deus para andar nesses lugares. E eles chegam na porta, mas a gente chega e entra assim, ô pessoal, pode entrar? Pode entrar mesmo? Não, pode entrar, eu quero te mostrar. Ó. Pode entrar, ó, vem viver. Não, pode chegar. Senta aqui na minha sala, senta aqui. Aqui, a minha casa é assim, minha vida é assim. Simples assim. Mas é bom demais. É. E dá para viver? Dá para viver, irmão. Meu Deus, tu consegue pagar tudo as tuas contas e honrar o Senhor? Irmão, dá para viver. Eu sou abençoado ainda. Ah, eu não acredito, pois é, aí é que é o ponto, é pela fé. Não vou conseguir te convencer. Aquilo que é por fé, a gente não consegue converter ou convencer um raciocínio lógico, porque é por fé. Você precisa acreditar nesse amor. Agora, como é que as pessoas vão acreditar também sem nenhuma base? Não, o próprio Deus no seu amor, Ele nos deixou aqui para mostrar que é possível. Nós somos a amostra de Deus. Os remanescentes, nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus. A nossa vida é um modelo, sim, é uma referência. Nós somos sal, nós somos luz. Era para ser assim, irmãos. Agora abre então João 20, verso 19, que eu quero terminar. João 20, 19 diz assim. Leia ali comigo ali, por favor. Põe no telão para nós ali, para todo mundo que... Tchau. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, o que está escrito lá? Vamos ler junto, 1, 2, 3 e... Paz seja... Vamos lá, o próximo. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Próximo. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Próximo. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. A falta desse amor manifesto. Irmão, presta atenção aqui que eu estou fechando aqui. Hoje eu estou assim meio... Estou também tentando entender algumas coisas, mas aquilo que eu estou entendendo eu já estou liberando aqui. A falta desse amor. A falta desse amor manifesto. Qual o amor manifesto? Aquilo que eu falei para você antes. É o Deus que tem que estar toda hora respondendo. É o Deus que tem que estar toda hora fazendo. Porque eu vejo Deus na sua movimentação. Eu vejo a Deus na sua mania. Mas eu não consigo ver Deus no seu silêncio. E Ele está ali também. Irmãos, o amor de Deus ele é visível. Mas ele precisa ser o tempo todo acreditado. Olha que interessante a cena aqui. Eles estavam trancados numa casa. Se você parar para olhar, ninguém abriu a porta. Presta atenção. Ninguém abriu a porta. O texto não diz. Jesus chega e se coloca no meio deles. Ó, ele pegou na parede, ó. Paz seja convosco. Eles olharam, se alegraram
mas não perderam o medo. Para você ver como o medo é forte. Irmãos, para você ver que às vezes a nossa mente não compreende como o medo interiorizado ele é forte nos nossos corações. Jesus chegou, eles viram Jesus, Jesus falou assim, ó, paz, gente. Eles olharam, mas ainda se alegraram, mas ainda estavam com medo. Por isso que Jesus falou de novo, paz seja convosco. E aí ele mostrou as marcas do lado e das mãos. Por que ele fez tudo isso? Porque você não consegue ministrar num ambiente que não tem paz. Você não consegue se edificar num ambiente que não tem paz. Você não consegue edificar. A paz de Cristo, ela não consegue repousar numa base de medo. Então, para que aquilo que Deus fale, repouse, se estabeleça no nosso ser, no nosso espírito, no nosso coração, o medo ele tem que ser lançado fora. Irmãos, quantas vezes a gente está com pessoas dizendo assim, ó, a pessoa entende como uma palavra de motivação, ela entende como qualquer outra coisa, mas não como um fato, uma palavra viva de Deus. Às vezes a pessoa está num problema, você fala tal coisa, ela não consegue computar no espírito, ela diz, vai dar tudo certo, amém, amém? Ela ouviu, mas não entendeu, não cai para o coração. Por quê? Porque o medo está no espírito. E não consegue se edificar numa base de medo. E o medo, ele não é uma base sólida. A paz do Senhor, ela não consegue repousar se não for numa base de amor. Por quê? Porque quando Deus falar, nós temos que acreditar. Quando nós lermos, nós temos que acreditar. E isso tem que ser para nós o quê? Suficiente. Aí já não importa mais o que está acontecendo aqui fora. É assim, ó. Deus falou, deu. Aí eu virei louco mesmo. Olha lá. Lá vai o crente doido. Camisa amarela. Olha lá o crente doido. E eu olho assim, ó. Deus falou, irmão. Virou a chave, não tem. Mas está todo mundo fazendo assim. Mas eu não sou todo mundo. Vai tu então. Eu cheguei até aqui andando assim. Não é uma experiência. E se for, já faz 40 anos então que ela está se dando. Se Deus falou, mas essa palavra ela tem que repousar numa base de amor. É por isso que em 1 João, capítulo 4, verso 18, diz assim, ó, no amor não há temor, no amor não há medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então o medo ele tem que ser lançado fora para que a gente volte a acreditar nas primeiras coisas. Você vai ter que acreditar que vai dar certo. O problema é que a gente até acredita nisso, não é dificuldade. É que mas isso não nos basta. A gente quer acreditar que a gente não vai mais se machucar. O que a gente quer acreditar é que a gente não vai mais se frustrar. E essa garantia Jesus não te dá. Porque no mundo tereis aflições. A gente quer que Deus nos dê uma garantia de que não haverá frustração.
A gente quer uma garantia de que não haverá indignação por alguma coisa. A gente quer que sejam tudo certinho. Não, você tem garantia do amor dele por você. No mundo tereis aflições. Você quer garantia que não vai mais se frustrar com alguém, com uma igreja, com um pastor, com um cônjuge, com um amigo. Você quer uma garantia disso. E Deus, ele não te dá essa garantia. Pelo contrário, você está ali para mudar essa situação. Você é a luz que vai dissipar as trevas, aquilo que brilha é em você. Você é o agente de Deus, você é o embaixador de Cristo. Você está ali, estamos aqui, mas não somos daqui. Somos representantes de um reino, embaixadores. Então, os nossos conceitos e valores, eles são diferentes daquilo que Deus pensa. Irmãos, a gente vai ter que ficar mais maleável, mais flexível. Não por causa de Deus. Deus já está definido na pessoa que Ele é. Deus é amor, é justiça, é bom. E Ele é o Senhor. E muito mais, né? Não posso definir Deus nessas palavras. Ele é o Senhor. Mas diz respeito a nós ainda dá tempo de mudar e viver coisas diferentes. Nós podemos viver histórias diferentes aqui. Nós podemos ainda ser usados por Deus. Nós podemos cooperar, colaborar com aquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, Deus é proposital. Eu já preguei sobre isso. Deus é proposital e Deus é processual. O amor é um fundamento correto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A paz é um ingrediente essencial para aquilo que Deus está fazendo. O amor é essencial para aquilo que Ele quer fazer, uma base sólida. João também diz: Deus é amor, é uma base sólida. Agora a paz, ela é essencial para aquilo que Ele está fazendo. O amor para o que Ele quer fazer, a paz para aquilo que Ele está. Por quê? Porque se você não tiver paz, a falta de paz, ela é uma brecha para o medo. Se você estiver sem paz, você não vai conseguir suportar o propósito. Se você estiver sem paz, você não vai conseguir esperar, acompanhar os processos de Deus. É necessário paz, não é só necessário ter fé. Você pode ter fé e não ter paz. Tem muita gente que tem fé e não consegue ter paciência para esperar o que Deus falou. Não, tem que ter paz. Porque a paz é a certeza de que Ele não vai chegar nem antes nem depois, vai chegar na hora certa. Se Ele é Deus e Ele falou, Ele não se atrasará. Ponto. Então eu não preciso fazer nada para adiantar os processos na minha vida. Cara, que garantia que tu tem, que coisa louca. Não consigo explicar, está aqui dentro. Estou tranquilo em relação a isso. Estou resolvido em relação a isso. Irmãos, a paciência, no dicionário, virtude de manter calma, de se manter calmo diante de uma adversidade e nos momentos de necessidade. Paciência, segundo a Bíblia, estabilidade, constância, tolerância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isso é paciência, segundo a Bíblia. Agora a paciência, você acha que vem de onde? Irmão, só quem tem a paz de Cristo. Não tem a ver com temperamento, não tem a ver com perfil de pessoa, mas... Não. Porque naquilo que você não é impaciente, pode ter até um perfil mais calmo, você sai fora. Porque é uma virtude, é um atributo
A falta de paciência gera impaciência. E a impaciência, ela rouba a paciência. A paciência, olha só, a impaciência rouba a paciência. Agora eu quero fazer uma brincadeira aqui. A impaciência, ela rouba a paz. Ciência. Divide no meio. Paz, ciência. Divide no meio. E você vai ver a espiritualidade conectada com a humanidade. Paz, ciência. Paz no espírito. Ciência, ó. Pessoas que não têm paciência, elas tomam atitude, elas se precipitam no que falam, no que fazem. Quantas vezes você mesmo, nós mesmos, a gente fez coisa errada. Depois a gente viu assim, puxa vida, falei o que não era, fiz o que não era, me precipitei. Impaciente. O que faltou? Paz, aqui. Ó. Mas não é inteligente, não é racional, não tem inteligência, tem, mas não, se não tiver aqui, ó, porque aqui ó, é de dentro para fora. Precipitou, irmão. E o que ativou? Aquilo que viu, aquilo que ouviu. Porque aquilo que viu ou ouviu encontrou lugar lá dentro, viu que não tinha nada e se estabeleceu. Quando se estabeleceu, agitou no espírito. E aí veio uma reação. Na maioria das vezes, a pior contrária. Por quê? Porque não bateu e voltou, bateu e ficou. Não tinha paz lá dentro. Irmão, crente não é bobo, mas tem coisas assim, ó. Quantas vezes a gente tem que lidar com situações difíceis de lidar com pessoas, com... Irmão, tu vai orar, vai pegar uma pessoa... Irmão, tem caso e caso, mas eu quero dizer assim, ó. O que a gente faz numa situação difícil? A gente vai para o quarto, vai chorar. Vai para os pés de Jesus. Tentou conversar, tentou, não deu. Irmão, sabe por que eu digo que eu estou aprendendo? Porque na força Deus está me conduzindo para isso. Tem coisas que eu não concordo, tem coisas que eu não... E aí é engraçado, porque mesmo tendo autoridade, parece que ela não serve para nada. Esse é o problema. Às vezes dá tanta vazão que quem é autoridade até é um perigo. Ele pega a autoridade que tem e corta a cabeça. Demite. Exclui. Manda embora. Aí é o cara que perde a cabeça. Por quê? Você está vendo como a falta de paz é um elemento essencial para nós? Está todo mundo correndo para algum lugar e você está correndo para o Senhor, né? Em primeiro plano deveria ser isso. Irmãos, aquilo que é, quando a gente, até o Senhor diz assim, ó, filho, vai ao médico, vai para a UPA. O Espírito Santo, ele conduz você para o psicólogo, psicanalista, mas é a partir do Senhor. Porque se aquilo que é dele já está tratado, ele não tem como explicar Deus. O problema é que quando toda a situação se torna a primeira opção para nós e Deus a última. Aí resolve na carne, mas não resolve no espírito. O problema não é esse, porque se resolve, ok. O problema é tentar resolver na carne aquilo que é consequência de uma debilidade espiritual, de um desajuste, de um desalinhamento espiritual. Nunca vai resolver na carne, porque a raiz não é ali. Irmão, tem coisa que o médico vai falar assim, ó, vou te dar esse remédio aqui, ó, mãezinha, ô mãezinha. E agora é o seguinte, mãe, não deixa o guri mais sem casaco 8 horas da noite, tem um vento ruim aí. Tem nada de demônio, mãe. É tu que tem que botar um casaco nesse menino. Não deixa ele ficar pegando sereno na rua. Agora tem coisa que é... Você está entendendo a diferença de uma e de outra? Como é que a gente vai saber de todas essas coisas?
Jesus não pode ser a nossa última opção. E a gente vai se decepcionando com coisas, com lugares que nós mesmos vamos entrando. E aí a gente não vê Jesus e reclama. Irmãos, Jesus se pôs no meio dele, mas quanto tempo ele estava ali? Jesus falou no meio deles, mas quanto tempo ele estava falando? Então o fato deles não terem visto, quanto tempo ele já estava? O fato deles não terem ouvido, quanto tempo ele estava falando? Porque Jesus está ali. Você não vê-lo, não significa ausência da presença. Você não ver Jesus não significa ausência da presença. E nenhuma manifestação indica que ele está ali também. Não é assim, se fizer ele está, se não fizer ele não está. Teve cidades que ele entrou, e por causa da incredulidade ele não pôde fazer nada, mas ele entrou, ele estava lá. Cheio de poder, cheio de glória, cheio de Espírito Santo. O lugar não acreditou. Ele estava ali. Ele amou. Aí a gente quer transferir para Deus. A gente vai entrando em lugares e quer jogando para Deus aquilo que a gente não entende. Aquilo que deu errado na nossa vida. Não, irmãos. Os discípulos que estavam caminhando para Emaús, Jesus se chegou do lado deles. Foi conversando com eles. Sentou na mesa com eles. E os caras não viram que era Jesus. A Bíblia diz que seus olhos estavam fechados. Aqui tem um ponto. Irmão, se teus olhos estão fechados para alguma coisa, se Deus está fazendo isso, a Bíblia nem diz que lá os discípulos foram o diabo que cegou, que fechou. Irmão, continua andando, deixa Deus fazer. Jesus estava, mas eles não viram. Quem é que fechou a visão deles ali? Jesus estava ali, irmãos. Irmão, uma coisa eu sei, se Jesus estava ali, demônio não estava ali. Porque quando ele pisou em Gadara, os demônios já vieram e se dobraram. Então Jesus, com aqueles dois, o demônio não tinha ali. Então não dá para ter resposta para todas as coisas debaixo do céu. Senão você quer mudar o princípio de uma relação, de um caminhar com Deus. É por meio da fé. Mas eu não entendo, mas é isso aí mesmo. Você não entende na sua mente. Mas você vai entender no seu espírito. Quando você obedecer. Quando você caminhar. Quando você acreditar. Mas pastor, eu não sei a palavra com Deus, mas eu não acredito aqui, eu estou sendo sincero. Não, mas é o início das coisas. Você não mostra para Deus que você acredita quando testifica no teu espírito, somente. Você mostra para Deus que você acredita quando você obedece. Não importa o que está dentro, eu vou fazer o que está escrito. E aí você mostra para Deus que você acredita. Aí no caminhar com Deus, Ele traz clareza no teu espírito. E agora você vai entender a essência daquilo que você está fazendo. Não é primeiro você entende, depois você faz. Porque se for assim, daí o problema é assim, primeiro eu quero entender para depois fazer. Aí Deus fala e você diz assim, será que vale a pena? Será que vai levar esse caminho? Vai levar lá mesmo? Não sei, hein, Jesus? Será que Deus não errou no cálculo? Deus falou que se eu entrasse ali, ia acontecer aquilo lá. Eu tô olhando aqui, eu acho que não dá. Esse é o problema, e aí você não entra, você fica ali, na porta. Não, você vai ter que obedecer a Deus. Irmão, o que vai dar aí? Não sei, mas vai dar. Tu entendeu o que tu está fazendo? Não, até aqui não. Mas daqui a pouco eu vou entender. Porque hoje, de repente, Deus não está gerando entendimento, Ele está gerando obediência. São duas palavras diferentes.
Então eu vou ter que entender por meio daquilo que eu obedeço. Jesus aprendeu por meio daquilo que sofreu. Pode trocar a palavra se quiser. Sofreu por obedecer. Jesus aprendeu por meio daquilo que obedeceu. Porque o sofrimento veio por causa da sua obediência. Pai, se possível, tira. Afasta. Mas contudo, existe duas vontades aqui, Pai. Uma é a sua, meu Pai. A outra é a minha. Pai, eu quero te apresentar a minha vontade. Jesus estava orando. Pai, quero te apresentar aqui. Mas contudo, que permaneça a sua. Agora, como é que permanece a vontade de Deus? Por meio da obediência. Já falei de Saul para você. Saul mata o rei Agag. Não matei. Saul mata tudo. Não matei. Saul, me espera 7 dias. No 7º dia, Saul vai lá e sacrifica o que não era para sacrificar. Cara, tu não obedeceu. Não, porque não sei. Irmãos, justificativo, argumento, irmãos. Até quando? Saul foi rejeitado por causa disso, queridos. É nós. A gente fica argumentando, e pior nós, que agora nós temos toda a Bíblia completa. Saul tinha até ali, até o que já tinha escrito, alguma coisa da lei. Nós temos todo, e aí a gente tem mais base para não obedecer a Deus. Coisa de maluco. Não mudou nada em relação a isso. Semana passada eu ainda preguei, vai ver o vídeo de novo lá. Não inventei versículo, está escrito lá em João 14. O que me ama obedece. Sem obediência não há amor. Sem obediência não há amor. Porque o próprio Deus que falou, eu amo o mundo de tal maneira. Jesus teve que obedecer, senão seria uma voz ecoando no universo. Sem a expressão, sem a expressividade, sem a manifestação do seu amor. A manifestação do seu amor se dá na obediência de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim e por você. Não seria só uma voz. O Deus que amou o mundo, lindo, glorioso, mas o que ele fez? Não, o mundo continua no mesmo estado, porque Jesus não quis se submeter. Não, irmão, não foi assim. Não foi assim, irmãos. Vai ter que ter obediência. Tem coisas que a gente não vai ter resposta num primeiro momento. Sabe quando aqueles discípulos que estavam com Jesus ali a caminho de Emaús abriram os olhos? A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Quando se abriu, eles entenderam tudo que eles estavam falando no caminho. Mas olha só. Olha só. Começaram a entender coisas que eles tinham passado. Mas no momento que eles estavam passando, só ardia no coração. Só dava um calor no espírito. Mas entender mesmo não tinha entendido. Irmãos, depois que eles entenderam, o que eles fizeram? Voltaram ao propósito. Mas por que eles tinham se afastado do propósito? Porque Jesus morreu. E não tinha ressuscitado ainda. Eles não tinham visto ainda. Ou seja, o plano foi por água abaixo. A falta desse amor. Cadê aquele Jesus que a gente vê todos os dias? Não está mais conosco. Vamos cada um voltar para fazer o que a gente fazia antes. O Senhor não está mais conosco. Não, gente, conosco não é assim. Ele tanto está vivo que habita em nós pelo seu Espírito Santo. Era para você dar glória a Deus agora. O Espírito Santo habita dentro de você. Você está entendendo como a gente está fora? Porque se alguém está sentado achando, pastor,
ok, mas não me convenceu. Você, não estou aqui para isso. Não vou conseguir, eu não tenho habilidade. Na faculdade eu fui só até o 3º semestre. Eu não tenho essa habilidade, essa arte do... Não tenho. Não vou conseguir. Mas uma coisa eu sei. Você não pode se afastar do seu propósito. Impaciência, intolerância, falta de fé. A gente vai ter um pouco disso tudo. Muitas vezes, quem sabe. De formas diferentes. Em outras intensidades, em outras devidas proporções, sei lá. Mas o medo, ele não pode habitar em nós. Você não pode caminhar contrário àquilo que você nasceu para ser. Você ouviu o que eu falei? Você não pode caminhar contrário àquilo que você nasceu para ser, não para fazer. Porque o que você vai fazer é algo que procede de quem você é. Então você não procura um lugar, você não procura algo para fazer. Já está estabelecido o que você vai fazer. Quando você souber quem você é. Simples assim. Simples assim. Então, irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados e hoje essas marcas, elas são importantes. Agora a gente sabe que uma marca dói. Um arranhão já dói. Imagina uma marca que corta, entra mais profundo, dói mais. Mas é isso que Deus está nos ensinando. Para quando a gente chegar diante de pessoas, talvez que vão estar com medo, a gente vai mostrar, ó. Quando Jesus se colocou diante deles, o que ele fez? Mostrou as marcas. Quais marcas que ele mostrou? Ah, da mão e do... Não. Quais as marcas? Eram marcas marcas de quem obedeceu, marcas de uma consequência da obediência, cruz, furo e furo. Eram marcas consequência de uma obediência? Ou eram marcas do seu amor? Que marcas eram essas? Porque essas marcas que nós vamos mostrar para os nossos filhos. Quem sabe algum momento vai ser marcas de obediência para nós. Outra hora vai ser uma marcas do nosso amor. Por Deus e pelas pessoas que nós amamos. Mas a gente não pode deixar o medo nos parar. O medo de não dar certo. Ah, será que eu vou de novo? Será que eu vou de novo? Será que eu vou de... Ei, irmão. Eu acredito que o Senhor está fazendo coisas novas. Eu acredito que Deus está fazendo coisas novas. Pastor, me conta só uma novidade. A gente está chorando muito lá em casa. Não, quero que mostre. Não, aí não tem muita coisa. Não tenho nada para mostrar. Mas estamos chorando bastante, né? Meu Deus, nem sabia que essa mulher tinha um... Eu sabia que no corpo humano tem mais água que terra. Mas não sabia que era tanta água assim. Meu, mas que sai de lágrima. De dentro dessa mulher. Nós estamos assim, gente. Quando é ela, é eu. Às vezes eu estou tão assim que se ela não está perto, eu digo assim, Isabela, vai lá ver a tua mãe. Ah, não, a mãe está fazendo comida, pai. Ah, tá. Eu não sei mais, qualquer coisinha está naquela sala.
Porque é um tempo. Agora, não estou falando isso, não tem a ver com espiritualidade, não. Estão sendo quebrado mesmo, trabalhado, ajustado. Agora, você acredita que eu estou sendo fortalecido? Estou me tornando um homem mais forte, mais maduro, mais dependente de Deus. Um pouquinho mais de condição de amar pessoas, porque eu ainda tenho vontade de matar pessoas. Quais são as marcas? Porque essas marcas você não vai ter como mostrar. As que estão aqui dentro. Essa marca você pode sentar com alguém e aí você vai ter legalidade para falar sobre isso. Olha, eu tenho marcas no meu coração. Que foi assim, assim, assim. Vê aí, de repente vai servir para você. Eu não tenho uma chave, eu não tenho... Você quer aquele, o Pix, né? Você quer o Pix. Pastor, transfere o... Não tem. Tem uma vida para te mostrar aí. Está sendo difícil. Podia ser mais. Podia ser bem mais, se ele não estivesse junto. Podia ser bem mais. Mas a cada dia que passa, tem algo que também está se dando no meu espírito. A certeza de uma alegria no espírito por aquilo que Deus está por fazer. No meu espírito, no início de cada manhã, começa a vir uma certeza, uma convicção. E às vezes ela não vem, eu digo, não é hoje, vamos lá de novo. Mas cada dia, que o choro dura uma noite, uma questão, um tempo. Irmãos, eu estou mais perto. Porque uma hora vai passar. Pastor, como é que tu sabe disso? Eu sei. Agora eu uso as coisas de fora para me ajudar a suportar aquilo que está acontecendo dentro. Uma vez o Senhor falou assim, olha para as aves, eles não semeiam nem ceifam. Olha para os lírios, olha como eles se vestem. Aí ele mandou olhar para fora. Aí ele diz assim, agora olha para dentro. Quero gerar convicção. Tudo que está fora é inferior a você. Você tem mais valor para mim. Se eu cuido do que está fora, eu não vou cuidar de você? Aí eu que estou num processo pessoal por dentro, ele fala, olha para fora, Alex. Conhece as estações? Já viu temporal e tempestade? Sim. Qual foi o máximo de tempo que tu viu durar? 3, 4 dias, uma semana. Chuva, talvez um mês. Intensidades diferentes. Mas um dia ela parou. Não foi o ano todo, não foi o semestre todo. Um dia essa tempestade vai parar, essa chuva vai parar e as coisas vão mudar. Assim será contigo. Estou virando a estação. E quando eu mudo a estação, cara, filho, quando eu mudo a estação, a natureza, ela responde à estação. Quando eu mudo a estação, as árvores respondem à estação. Não importa se elas querem ou não, elas têm que dar fruto, porque é a estação que eu estabeleci. Então fica vivo, te segura aí, fica firme, porque eu vou mudar a estação. Conforme a estação que está, a árvore não responde, até as folhas caem, elas ressecam. Mas quando eu mudo, na estação apropriada,
elas são obrigadas a frutificar na estação apropriada. Por que, Deus? Porque eu estabeleci assim. Na estação apropriada, a natureza ela responde ao Senhor. Ela frutifica. E você desfruta. Tá vendo tudo isso aí, filho? Coma de tudo, mas não coma tudo. Na estação própria, os frutos virão. Para finalizar agora, qual é o meu papel nisso tudo, pastor? Continuar acreditando. E andar como aquele que acredita. Amém, irmãos? Meu Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Se não era hoje, que hoje eu ia operar o milagre de ressuscitar aqui. Aí ia ser hoje. Aleluia. Se coloque de pé comigo.